vamos meditar um pouco na palavra de Deus, no texto lido. Já vimos que esse capítulo tem o título Cristo é superior a Moisés. Esse é um dos assuntos. O perigo da incredulidade e da desobediência. Está vendo? São três assuntos muito sérios, não é? Quanto a Cristo ser superior a Moisés, na doutrina passada já vimos isso, não é? Este assunto muito importante, não é? Mostrando por que ele é superior. E hoje, a partir do versículo 5, ainda vamos falar um pouco sobre esta preeminência de Jesus em relação a Moisés, e não só a Moisés, a qualquer nome da face da terra, não é? Jesus tem total preeminência. Louvado seja Deus. E aqui diz: na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Vocês sabem, irmão, que Moisés, novos convertidos, não sei se já leram bem isso, na palavra de Deus, Moisés foi aquele homem que Deus levantou para libertar o povo de Israel, que estava cativo lá no Egito, há cerca de 400 anos. Atos dos Apóstolos diz 430 anos, não é? Deve ter sido isso. Em outras partes, a Bíblia não diz o número completo, diz o número aproximado. Mas imagine, o povo estava escravizado ali. Então Deus levantou Moisés, de uma maneira surpreendente, não é? Moisés sequer era, digamos assim, adorador do Deus de Israel. Ele foi levado como criança para o palácio lá de Faraó do Egito, pois a sua filha o adotou. E ali ele ficou, até que um dia Deus o chamou. Já sabemos como, não é? Ele acabou fugindo para o deserto de Midian, e ali, depois de ele estar ali há 40 anos, 40 anos, meus irmãos, veja, viveu 40 anos no palácio, 40 anos no palácio, com toda a regalia, com todo o conforto, com todo o prestígio, filho da filha de Faraó. Já pensou? Mas depois foi vingar a morte de um egípcio, e foi descoberto, e Faraó quis pegar Moisés para prendê-lo e talvez justiçá-lo. Então ele fugiu. Tudo isso permitido por Deus dentro do seu plano. E ali, meus irmãos, imagine agora, em lugar do palácio, viver no deserto. Deserto, durante a noite, chega em alguns lugares a dar 2, 3 graus, 0 graus, e durante o dia chega a 40, 50 graus. E ele cuidava de quem? Cuidava das ovelhas, ou de quê? Das ovelhas do seu sogro. E ali, quando ele estava no deserto, não é? Como já disse alguém num sermão, eu achei muito bonito, as 3 fases da vida de Moisés. 40 anos no palácio. Ele pensava o quê? Ele pensava que era tudo. Sou grande, sou importante, sou filho da filha de Faraó. Talvez até ele imaginasse que pudesse ser um herdeiro, não é? Herdeiro do trono, 40 anos. Mas, quando ele foi para o deserto, descobriu que ele não era nada. Já pensou? Muita gente passa por essa situação. Se orgulha, é arrogante, é importante, até na igreja. Pensa que é tudo. Depois vem uma doença, depois vem uma adversidade, vem tanta coisa ruim que Deus permite, e a pessoa descobre: puxa, eu não sou nada. E quando ele pensou que não era nada, e ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, não é? Não é isso mesmo? Seu sogro. Então ele teve chamou a atenção de algo muito estranho. Uma planta, não é? Né? Uma sarça, queimando, fogo enorme, mas as folhas não caíam, não se queimavam. Ele achou estranho. Ele deve ter deixado suas ovelhas ali no lugar,
e se aproximou para ver o que era aquilo. Veja, quando Deus quer chamar uma pessoa, Ele usa meios mais estranhos, mais diferentes, não é verdade? Deus, quando quer chamar, chama de várias maneiras. Tem alguém que Ele chamou pela dor. Muitos Ele chamam pelo seu amor, não é, irmãos? Mas muita gente não quer ouvir o chamado de Deus pelo amor. Aí Deus diz, eu sei como trabalhar. Aí bota o camarada na dor. E chama pela dor e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estamos lembrados do Jonas? Deus chamou o Jonas para ir para um lugar e ele foi para outro. Aí Deus diz, já sei. Lá no meio do mar, mandou uma tempestade tremenda, né? E o pessoal do navio saiu indagando, como era possível aquilo. Descobriram Jonas aonde, irmão? Dormindo no porão do navio. Cuidado, meu irmão, se você estiver dormindo no porão, cuidado, viu? Cuidado, Deus vai te despertar por alguém. O mestre lá do navio foi lá, acorda dormente, não está vendo o que está acontecendo não? Quem é você, de onde você vem? Quem é o seu Deus? Aí Jonas compreendeu naquela luta, olha, isso está acontecendo por minha causa, porque o meu Deus me mandou para um lugar e eu fui para outro. Cuidado, irmãos. E Jonas disse o seguinte, para passar a tempestade, vocês me jogam dentro do mar. Jogam dentro do mar. Quando jogaram Jonas, Deus já preparou um peixe grande. Terá sido uma baleia, irmãos? Hein? Quem acha que foi uma baleia, levanta a mão assim. Um bocado de gente. Foi não, viu? Teve algum obreiro levantou a mão aí? Foi, né? Foi baleia não. Porque uma baleia, segundo os estudos mostram, a garganta dela é muito pequena. Não dá para passar nem um peixe, nem uma tainha. Quanto mais um homem. Isso é só curiosidade para os irmãos entenderem certas coisas da palavra de Deus, não é? Então, o que terá sido? Na Noruega, alguns anos atrás, lá um lugar de muita pescaria, né? Um pescador estava com seus companheiros e veio um grande peixe e engoliu o homem. Ele caiu no mar e engoliu o homem, não é? Foi uma coisa tremenda. O peixe desceu para o fundo do mar, levou aquele pescador. Veja como Deus usa certos fatos para mostrar que a sua palavra é a verdade. E então os pescadores não puderam pegar o peixe logo, mas se arregimentaram e fizeram um cerco naquele lugar, no mar fechado, né? E conseguiram pegar o peixe. Sabe o que era o peixe? Um cachalote. Cachalote. É um peixe do tamanho de uma baleia mesmo. É da mesma família da baleia, dos cetáceos chamados, né? Pois bem, pegaram o bicho 3 dias depois, pastor William. 3 dias depois pegaram o peixe. Mas pegaram o peixe pensando assim, vamos matar esse desgraçado, porque comeu o nosso companheiro. Quando foram abrir o peixe, o colega estava vivo dentro do estômago do peixe. Não é uma luz sobre a verdade da palavra? O homem estava vivo, porque dentro do estômago dele, tem lá uma parte que é uma câmara de ar. E o homem ficou ali. Tiraram o colega desmaiado, né? Semi-morto, mas ele foi reanimado, para a glória de Deus. Então, provavelmente, o Jonas foi comido por um peixe desse tipo, que tem a garganta grande, não é verdade? Então, meus irmãos, a Bíblia revela cada coisa. Então, Deus chamou Moisés de uma maneira, chamou Jonas de outra. Que situação! E na oração de Jonas, no livro dele, ele mostra do vento do inferno. Eu estive no vento do inferno, não tinha mais esperança para ele, mas Deus mandou o peixe jogar Jonas na beira da praia. Louvado seja Deus. E ele foi cumprir a missão. Querido, então Moisés foi chamado de uma forma, não é? Para cumprir a missão de Deus. E Moisés, diz aqui a palavra, foi fiel em toda a sua casa, como servo,
para testemunho das coisas que haviam de se anunciar, não é? Deus mandou Moisés escrever a sua lei, a sua revelação, num livro. Moisés escreve num livro. Irmãos, eu pergunto, quem foi o primeiro escritor da Bíblia? Levanta a mão aí, quem sabe. Baixa a sua máscara só para falar. Quem? Jó? O irmão do William está dizendo que foi Jó. Foi Jó. Acho que não foi, não. O primeiro foi Deus. O primeiro foi Deus. Deus não mandou ele escrever. Deus não escreveu nas tábuas de pedra, né? Foi o primeiro escritor, os 10 mandamentos, está escrito. Aí depois mandou escrever num livro, não é verdade? Então, meus irmãos, é só algumas curiosidades para chamar a atenção dos irmãos. E ele diz a palavra, não é? Que ele, para testemunho, Moisés escreveu coisas, escreveu a lei e outras coisas, como testemunho daquilo que havia de se anunciar. Aí entra na parte de Cristo. Mas Cristo, como filho com F maiúsculo, quer dizer, filho de Deus, como filho sobre a sua própria casa. E aqui nos surpreende, porque ele diz, na sua própria casa, a qual casa somos nós? Já pensou, irmãos? Que linguagem difícil, né, de entender assim. Sobre a sua casa, Jesus, e a casa dele somos nós. E isso é significativo e nos mostra quanto valor Deus dá a cada um de nós, meus irmãos. Quanto Deus valoriza cada um dos seus servos, considerando que nós somos casa de Deus, não é? Como é isso? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Abra aí, que doutrina se dá lendo a Bíblia, estudando. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. 1 Coríntios 6, 19. Vamos ler comigo, não é? Quando eu disser 2, toda a igreja lê comigo para memorizar melhor. 1, 2. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O 20. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos o templo. Veja ainda 1 Coríntios 3, 16. Só voltar a página. 3,16. Louvado seja Deus. 3,16. 1, 2. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmãos, nas minhas leituras da Bíblia, quando eu cheguei nesse ponto em que a palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo de Deus, morada de Deus, eu confesso que eu parei para pensar, como pode ser isso? Como pode ser isso? Nós mesmos crentes, mesmos cristãos, somos tão falhos, não é, irmãos? Temos nossas falhas, nossos erros, nossas fraquezas, nossas fragilidades, e Deus que é santo, 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 como diz lá no Apocalipse, não é? Ele é a santidade absoluta. Como é que Ele pode habitar em nós, meu Deus? Confesso a vocês que não consigo explicar isso de maneira plenamente, não. Podemos aceitar e crer, porque a Bíblia diz, não é verdade? Mas não é fácil, não. O Deus onisciente, o Deus onipotente, o Deus onipresente, e está em todo lugar. Um dos seus atributos é a imensidade, Ele enche todo o universo.
Como é que Ele está dentro de nós? Mas assim diz a Bíblia, não é? Quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e todos nós aceitamos, não é? Acontece algo extraordinário. E já expliquei para os irmãos, salvação não é só mudar de igreja, não é mudar de religião, não senhor, não senhor, não é sair da igreja católica ou de outra igreja e vir para a igreja evangélica e achar que está salvo, nada disso. Salvação é um processo de natureza espiritual muito complexo, não é? Muito complexo. Entra em ação aí o Pai, o Filho, o Espírito Santo e a sua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Palavra de Deus. Mas quem convence o homem, ele que ouve a palavra, não é? Quem convence? O Espírito Santo convence o mundo, ou o homem, do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem é que purifica o homem, lava o homem com seu sangue? Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, não é? Por isso ele disse a Nicodemo: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Glória a Deus. Salvação é algo muito sério, irmão. É justificação, é regeneração, é santificação. Ainda tem um quarto aspecto que nós não alcançamos ainda, só vai alcançar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Aqueles que estiverem morrido, estiverem mortos nos túmulos, desde Adão até agora, não é? E tiveram um encontro com Deus, tá certo? Com Jesus, eles serão ressuscitados e transformados em corpos glorificados, glória a Deus. E quem estiver vivo, ou que se fosse hoje, hein? Hoje à noite, quem estiver vivo, diz a Bíblia, será transformado. A carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. Então esse nosso corpo, se Jesus vier hoje, ou nos encontrar vivos aqui ainda, não é, na sua vinda, haverá um processo que ninguém sabe explicar. Nenhuma ciência, nada pode explicar como é que se dá uma transformação de um corpo que já foi transformado em pó. Pessoas que morreram há 100 anos, 200, 500 anos, milhares de anos. O que é que existe mais dessa pessoa? Nada. Não existe nada. Nada mesmo. Como é que vai ressuscitar? Como vai ressuscitar? Os transformados, dá até para a gente dizer, bom, Deus vai fazer uma metamorfose, vai mandar um raio, uma radiação, uma coisa, e transforma a pessoa. Mas que não tem mais nada. Nem a areia daquele tempo tem mais. Como é que vai ressuscitar? Como é que vai ressuscitar? Me lembro, já contei isso aqui, mas tem alguém que não sabe dessa experiência que eu passei quando eu era pró-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, lá tem muitos alunos crentes, não é? E os alunos crentes da Assembleia de Deus, do curso de medicina, vieram me trazer um convite, não é? Para falar para a turma deles, turma de último ano, já perto de se formar em medicina, turma de último ano, para falar para eles sobre o fenômeno da ressurreição dos mortos. Era Semana Santa, né? Porque era Semana Santa e se fala na ressurreição, então me chamaram. Eu fui lá, meus irmãos, num anfiteatro, né? Estava cheio daquela gente de roupa branca, viu? E então eu fui mostrar para eles, não é? Para mim foi um momento muito, muito singular. E então eu mostrei para eles o que era a ressurreição, segundo a Bíblia, na verdade. Mostrei aqueles casos de ressuscitação de Lázaro, de Talita e de outros que morreram, mas ressuscitaram, voltaram a viver ainda nesse corpo e coisa. E mostrei, então eu levei para a ressurreição dos mortos e mostrei as fases da ressurreição, não é? Pessoas que ressuscitaram quando Jesus saiu do túmulo. Houve um bocado de gente que ressuscitou. Outro grupo vai se ressuscitar quando Jesus vier buscar a igreja. Mas Apocalipse mostra
que aquele pessoal da grande tribulação, que não vai aceitar o sinal da besta, vão ser mortos e vão ressuscitar também, vão subir para o céu, não é? As duas testemunhas lá do Apocalipse, que alguém inventa que é a lei e a graça, nada disso, são duas pessoas mesmo. Eles vão pregar durante 3 anos e meio e depois vão ser mortos. A Bíblia diz que no tempo da sua profecia ninguém vai poder fazer mal a eles. Se tentar, vai sair fogo dele e mata todo mundo. Agora, depois de cumprir sua missão, são mortos lá em Jerusalém e passarão 3 dias na praça central lá. Mas depois o Espírito de Deus vem, toca neles, sobe aqui, eles vão subir ressuscitados, louvado seja Deus, vão subir ao céu, e vai causar admiração, porque a televisão vai filmar, a internet, não é verdade? Tudo aquilo. Mostrei isso para aquele pessoal de medicina, que é essa ressurreição. Aí quando chegou na hora das perguntas, um daqueles formandos, né, disse: professor, porque eu lá eu estava como professor, não era pastor não. Professor, achei interessante essa explicação do senhor, que ele não era crente não. Eu queria que o senhor me explicasse o seguinte: suponha que um crente evangélico, ele é um pescador em barco de madeira, e ele vai para o alto mar, professor, e lá o barco dele vira, e vem um peixe, e come ele, engole mesmo ele todo. Viu? Engole, come ele. Aí ele usou a linguagem lá da ciência e disse: professor, quando o peixe come uma pessoa, leva para o estômago todo mastigado, e os ácidos do estômago destrói a pessoa, de maneira que aquela pessoa desaparece. Aí diz: as proteínas daquele crente agora são proteínas do peixe. Aí foi mostrando a linguagem científica, não é? Então, professor, desaparece. Como é que ele vai ressuscitar? O senhor falou que ressuscita do pó da terra, tudo bem. Agora, se não existe mais nada, está dentro de um peixe, é sangue do peixe, vai para a célula do peixe. Irmãos, que pergunta difícil, nunca tinha ouvido uma coisa dessa me perguntarem, não é verdade? Mas quando ele começou a formular a pergunta, eu aqui interiormente: chega, Jesus, mostra o que responder esse rapaz aqui, chega, Senhor. Quando ele terminou, o Espírito de Deus já tinha dado a resposta, não é? Li Filipenses capítulo 3, versículo 21, se quiser abrir aí, para você amanhã poder responder. Filipenses 3, 21. Vamos lá, Filipenses, depois de Coríntios, não é? Gálatas, Efésios, Filipenses 3. Mas com esse versículo não respondeu ainda não. Com esse versículo ainda não respondeu, não é? Mas vamos lá, mas eu comecei por aqui. Deus me dirigiu por aqui, irmãos. Tem que ler o 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que, presta atenção, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nosso corpo será transformado num corpo semelhante ao de Jesus, não é por um processo natural, não é? É pelo eficaz poder de transformar todas as coisas, sujeitar todas as coisas. Eu disse: moço, ainda não respondi a sua pergunta, apenas estou dizendo o que é que vai fazer esse poder para ressuscitar, para haver a ressurreição. Aí levei ele, tudo isso o Espírito Santo me lembrou. Por isso que é importante ler a Bíblia, irmão. O Espírito Santo não vai lembrar você um versículo que você nunca leu. Aí levei para Romanos 4, 7. Romanos é antes de Coríntios. Romanos capítulo 4, versículo 7.
4, 7. Diz assim, aí eu li para eles todos lá. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, não é? Perante aquele do qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Vivifica aqui quer dizer ressuscita, não é? Os mortos. E chama as coisas que não são, ou seja, as coisas que não existem mais, como se já fossem, ou como se já existissem. Está vendo? Mas mesmo assim, eu compliquei mais a pergunta dele. Eu disse, jovem, sua pergunta é muito complicada, muito difícil, mas eu estava aqui meditando, e Deus me fez ver a coisa mais complicada ainda. Suponha que aquele peixe que comeu o crente, os pescadores cercaram e levaram para a praia. E num dia de sábado era dia de feira. Está vendo, que era dia de feira, a feira do peixe. Aí chegou uma pessoa e disse, eu quero 3 quilos desse peixe, 2 quilos do peixe, 1 quilo, enfim. Dezenas de pessoas compraram parte do peixe e comeram. Eu disse, jovem, agora, não é, as proteínas do peixe, veja, você disse que as proteínas do crente passam a ser proteína do peixe. Agora as proteínas do peixe passam a ser proteína das pessoas. Não é verdade? Aí ele botou a mão na cabeça e disse, agora que eu não posso entender mais nada. Agora o Senhor complicou de verdade. Eu digo, é complicado para mim e para você. Mas para Deus, diz a Bíblia, nada é impossível. Para Deus, meu jovem, nada é impossível. E li para Ele, não é? O Deus que faz isso, o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não existem como se já existissem. Digo, olha meu jovem, é aquela mesma energia, o mesmo poder lá do Gênesis que você não conhece. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, não tinha nada, não existia nada. E Deus disse, haja luz e houve luz, haja terra e apareceu a terra, produza a terra, etc. Ele disse, está certo, muito obrigado pela sua explicação. Não sei se ele aceitou tudo, mas Deus mostrou pela sua palavra que Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor, não é, meus irmãos? Então, Ele nos transforma, salvação é isso. Nós somos casa de Deus, templo de Deus, não, irmãos, por nossos méritos, não, mas pelos méritos de Cristo. Quando aceitamos Jesus, somos transformados em novas criaturas, não é? Nova criatura, não somos mais apenas pessoas humanas, carnais, naturais, não, nós somos seres espirituais também. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos agora uma dupla natureza, a natureza humana e a natureza de Cristo. Como já mostrei aqui, nós somos agora parte da família de Deus. Que grande honra, não é? Então, a qual casa somos nós? Agora, para ser casa de Deus, para ser templo de Deus, irmãos, tem uma condição. Tem uma condição. A partícula se aqui diz, não é? Se, a qual casa somos nós. Se, condição, não é? Tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Ou seja, se ficarmos firmes, confiando no Senhor, na confiança e na glória até o fim. É preciso, eu falei na vez passada, sobre a santificação. Estão lembrados? É condição. É condição. Por isso que eu não aceito a doutrina do grande teólogo Calvino, não é? E tem irmãos calvinistas no nosso meio, porque não lê a Bíblia com a direção do Espírito Santo. Ninguém nasce, ninguém é salvo por decreto no ventre da mãe, nem ninguém é condenado por decreto desde o ventre, não. A pessoa é condenada, porque Jesus quando mandou pregar, disse, seus discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a quem?
a toda criatura, todas as pessoas do mundo. Aí ele colocou a condição: quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Deus não é Deus de confusão, nem de propaganda enganosa, irmãos. Dizer uma coisa e fazer outra, não, senhor. Quem faz isso é político em época de eleição. Claro que tem suas exceções, mas normalmente é assim. Promete coisa que não cumpre, mas Deus não. Ele disse: eu velo pela minha palavra para cumprir. Jesus foi mais forte e disse: olha, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não é? Então, quando a Bíblia diz que Jesus diz: só é salvo quem crê, e é condenado quem não crê, não tem esse negócio de dizer que Deus usando a sua soberania, não é? Deus usando a sua soberania, já escolheu salvar alguns e não outros. E diz mais assim, a doutrina de Calvino: a redenção ou a expiação é limitada aos eleitos. Quer dizer, Jesus veio morrer por quem já era eleito. É um contrassenso. Como é que ele veio morrer por quem já era salvo? Não é salvo desde o ventre? Não é? Não, irmão. É preciso, tem condição. A salvação é condicional e condicionada. A pessoa ouve a palavra de Deus, aceita ou não aceita? Deus não obriga ninguém a aceitar. Deus não vai colocar ninguém no inferno e ninguém no céu, não é, por imposição dele, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele disse ao povo de Israel: eis que põe diante de vós a vida e a morte. Vocês escolham. Eu aconselho vocês a escolher a vida. Mas o povo de Israel, em grande parte, escolheu desobedecer a Deus. Escolheram a morte. Então os irmãos entenderam, não é? Nós somos casa de Deus, mas mediante condição. Deus não habita em nós automaticamente ou permanentemente, de maneira incondicional. Negativo. Negativo. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando a Bíblia diz ninguém, é ninguém mesmo. Tem que ter santificação. 1 Pedro 1:15: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Acabou. É a condição. Quem não for santo, meu irmão, pode ser crente da Assembleia de Deus 100 anos, mas para o céu não. Pode cantar, pode pregar, pode ter dom de profecia, dom disso, daquilo, não vai para o céu. E eu já expliquei aos irmãos que é possível fazer muita coisa, não é? Profetizar, até fazer maravilhas, e ir para o inferno. Mateus capítulo 5, versículo 20 a 23. Diz que pelos seus frutos conhecereis. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí alguém vai dizer: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos enfermo em teu nome, foi cada avivamento, cruzada bonita, muita gente curada. E diz mais assim: e não fizemos muitas maravilhas? Maravilha não é qualquer coisa não, são milagres que chamam a atenção. Jesus vai dizer: eu não vos conheço, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Curava enfermos, mas vivia com iniquidade. E muitas vezes, irmãos, a iniquidade não é pensar que ele anda matando, atirando nas pessoas, assassinando, não. Se você, por exemplo, aborrece a seu irmão, você está perdido. Eu já ensinei isso várias vezes aqui. Então, cuidado com o pecado da desunião, o pecado da falta de amor. 1 João 3,15, não é? Quando o apóstolo diz, João é o apóstolo do amor: aquele que aborrece a seu irmão é homicida, e o homicida não tem parte no reino do céu. A pessoa, meu irmão, é coisa séria, não é? Já entenderam como é ser casa de Deus? É guardar a confiança, guardar a glória da esperança até o fim, não é?
e ser santo. Santificação é um processo, meu irmão, que começa no dia que aceita Jesus. Ali é a santificação inicial. Depois tem a santificação progressiva, todo dia, que só termina com a santificação final na glorificação, na ressurreição ou no arrebatamento, entende? Isso é algo muito sério, nós devemos ter muito cuidado com esses aspectos, tá? E prossegue o apóstolo dizendo, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia na tentação no deserto. Já hoje eu disse para Deus, lendo a Bíblia, meu Deus, não dá para entender como é que o povo de Israel se tornou tão rebelde à voz de Deus. Tão rebelde, meus irmãos. Aquela geração que saiu do Egito não podia fazer o que eles fizeram, porque viram, eles não tinham arma, não tinham nada. Como enfrentar Faraó com seus exércitos? Coisa nenhuma. Deus mandou as 10 pragas, né? Faraó resistiu até a 9ª, na 10ª ele se agoniou, como diz no Nordeste, disse, tira, sai, pode ir embora. 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Como é que o senhor sabe, pastor, que é 3 milhões de pessoas? Deve ter sido 4 ou 5, não sei. Eu estou colocando 3 milhões por baixo, porque eram 600 mil homens de guerra. E como as famílias eram grandes naquela época, era muito difícil uma família com 2 pessoas, irmão. Eu coloco uma média de 5 pessoas. Até era permitida a poligamia, um homem tinha 2, 3, 4 mulheres, viu quantos filhos? Mas estou colocando uma média de 5 pessoas por cada família. Então, 600 mil homens, 3 milhões. Viram tudo aquilo, chega o mar vermelho, e agora, onde é que a gente vai? Moisés se apavora, ora a Deus, Moisés, porque clamas a mim? Fere o mar e atravessa o meu povo. Com aquele cajado na mão, que era símbolo da autoridade de Deus, quando tocou nas águas, elas se abriram. E aqueles 3 milhões de pessoas passaram ali para o outro lado, na verdade. E o exército de Faraó, eles foram loucos. Eles deviam ter desconfiado. O Deus deles abriu para eles. Mas vamos aproveitar. E entraram atrás. Quando Israel chegou do outro lado, Deus disse, Moisés, se vira para o mar agora, estende a vara para lá, que eu vou mostrar a eles como é que se faz. Quando Moisés apontou a vara, Deus fechou as águas e acabou, destruiu todo o exército egípcio. Os irmãos já viram falar no tal de um Golfo de Nuieba, onde pesquisas científicas mostram que naquele lugar tem roda de carruagem, tem carros afundados ali, entendeu? De ferro, evidentemente, né? Uma prova que ali houve uma grande catástrofe com um exército que quis passar naquele lugar. Com Deus não se brinca. E esse povo viu tudo isso, viu na hora que faltou água, tudo morrendo de sede. Moisés, era melhor a gente ficar no Egito, vamos voltar. Moisés ora e Deus diz, Moisés, pega a vara aí e bate na rocha. Quando Moisés bateu na rocha, jorrou água para todo mundo. Todo mundo se abasteceu. Viram tudo isso e continuaram pecando, meu irmão, desobedecendo. É a rebelião contra Deus, irmãos. Vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos as minhas obras. Irmãos, vejam o que é o Egito. O Egito tem uma influência terrível na vida das pessoas. Aquele povo foi tirado do Egito, mas muitos deles o Egito acompanhou-os. No coração deles, eles levaram deuses do Egito, idolatria do Egito, costumes do Egito. Costumes do Egito, meus irmãos, já pensou? Me tentaram 40 anos. Você lendo os livros da Bíblia, como eu estou fazendo minha leitura anual, está lá. Grande parte dos livros dos profetas é Deus repreendendo o povo, castigando o povo,
dizendo: eu vos tirei do Egito, mas vossos pais me deram as costas, vossos pais se rebelaram contra mim e adoraram Baalins. Baalins eram deuses da época do Egito lá, e depois na terra de Canaã. Adoraram Baal, adoraram Moloque, Azera. Que coisa terrível, irmãos. De modo que eu não me admiro quando vejo na igreja alguns crentes rebeldes, não. Não me admiro. Pessoas que nunca viram tantos milagres se rebelam contra Deus. Agora, o povo de Israel, eu digo: Deus, não dá para entender. Não dá para entender como esse povo podia se voltar contra ti. Não dá para entender. E aqui está dizendo: provaram e viram 40 anos as minhas obras, provocaram rebelião terrível, meus irmãos. Lá em Mara, não é? Houve alguma rebelião terrível, aquele povo se rebelou contra Deus, quando viram as águas amargas, entende? E Deus mandou colocar um lenho, aquele lenho adoçou aquelas águas todas, viu? Muito sério isso. E assim, diante daquela rebelião do povo, cuidado, cuidado. Por isso, o versículo 10, me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Como pode isso? Livramentos extraordinários, milagres tremendos, que nenhuma nação viu no mundo. Eles se rebelaram contra Deus. Assim jurei na minha ira. Olha, tem um tipo de gente aí fora, e até crentes também, religiões aí, que diz que Deus é muito bom, Deus é bonzinho, e não vai jogar seus filhos no inferno. Cuidado, Deus é muito bom, é a suprema bondade. Deus é tão bom que a Bíblia diz, em 1 João, que Deus é amor, não é? Deus é o supremo amor, sublime amor. Mas aqui está dizendo que ele se ira. Ele se ira, irmãos. Quando alguém disser para você que Deus é bom e não vai lançar seus filhos no inferno, ele não lança filho nenhum dele no inferno. Nenhum filho de Deus será lançado no inferno. Nenhum. Porque, agora se lembre, que nem todos os habitantes do planeta são filhos de Deus, não. Para ser filho de Deus tem condição. Todos os bilhões de habitantes da Terra são criaturas de Deus, porque Ele criou o primeiro casal, e através das leis da reprodução humana, não é? Os casais procriam, continuam a criação de Deus, certo? Então todos são criaturas de Deus. Agora, para ser filho de Deus, está lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas, diz ele o anterior, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 2 pontos, a saber, os que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, tem que crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Dê glória a Deus por isso. E eu já te expliquei também, os irmãos sabem disso, que a fé em Jesus, a fé para a salvação, não é apenas uma crença religiosa. Não. A fé para a salvação tem que ser uma fé com obediência, tem que ser uma fé com santificação. Se não santificar, não adianta nada, está certo? Então ele diz, na minha ira, que nunca entrarão no meu repouso. E eu uso esse texto nas meus ensinos teológicos, mostrando que aquele povo que não entrou lá na terra de Canaã, não foi porque não era escolhido não, meu irmão, não foi porque não era eleito não, senhor, eles eram eleitos.
Era o povo de Deus. Eles não entraram por isso aqui, porque se rebelaram contra Deus, porque desobedeceram a voz do Senhor, não é? Então vamos ficar aqui no versículo 11.